Diz bem, não é ele que compete falar deste evento, nem do livro, nem da autora. É a mim. Não tem nada a ver com isto. Portanto, a primeira palavra que eu queria deixar era de veemente protesto, porque fui obrigado a fazer esta figura, triste, já se vê. Não sabia disto, não li o livro, não faço ideia nenhuma do que é que vou dizer a seguir. E vou falar da minha irmã, portanto, e não da obra literária dela, não é? E a minha irmã é uma mulher maravilhosa. Eu só não caso com ela porque a nossa lei não permite. Além de que ela já é comprometida. E é uma mulher muito grande. Agora não se nota porque ela está sentada. Eu creio que ela sabe escrever, apesar de tudo. Porque tem uma licenciatura, entre outras, em literatura, não é? E presumo que o livro deve estar bem escrito, mas não seja por causa disso, tecnicamente bem escrito. A segunda palavra é que vocês devem comprar e promover o livro. Muito importante. Porque ela não se nota, mas pronto, há necessidades. Há necessidades. E eu espero ter alguma comissãozita, não é? Desta intervenção. Promover e comprar. E, por último, não posso deixar de criticar a atitude dos meus irmãos que se recusaram a fazer este trabalho que estou aqui a fazer, provavelmente muito melhor do que eu estou a fazer, especialmente ao Quinzé, aquele cavalheiro está ali a rir-se, apesar de... E pronto, e para não tornar isto mais miserável ainda, a minha intervenção, vou passar imediatamente a palavra à minha. Família, amigos, leitores, crianças principalmente. Obrigada, Francisco. Realmente ele foi obrigado a vir para aqui há 10 minutos, nem ele, nem eu sabíamos que era suposto. Portanto, como ele é o mais velho da família, coube-lhe a ele, supostamente por me conhecer melhor, uma vez que tem mais anos de vida, não é? Falar um pouquinho. Eu normalmente não sou protagonista, não tenho muito a ver com o protagonismo e hoje não é exceção. O protagonismo aqui é do livro e é das crianças. E eu escolhi esta história para a primeira publicação precisamente para estimular a leitura e levar até aos mais pequeninos uma outra ideia do que é o livro. Portanto, é um livro sobre os livros e sobre aquilo que os livros nos podem acrescentar à nossa vida, tornando-a mais feliz e mais útil também. Obrigada aos meninos todos, aqueles a quem agradeço no livrinho e àqueles a quem não agradeci explicitamente, mas a todos os que convivem direta e indiretamente comigo, porque são completas mentes irrequietas que insistem, como eu digo na dedicatória, insistem a pôr histórias na minha cabeça. Exemplo disso é o João, aqui. O João é uma verdadeira fonte de inspiração, para além de ser um belíssimo leitor, lê maravilhosamente bem e quase que me obriga, cada vez que vou estar com ele, a arranjar um bloco de notas para tomar notas sobre ideias para livros. O João não sossega e não deixa ninguém sossegar. O João Fredoé tem 8 anos e vão ver como ele lê lindamente. Estamos num sítio fantástico, não é? Para falar de livros não podíamos estar melhor. E eu queria agradecer a todos, ao João em particular e à Patrícia. A Patrícia fez os desenhos e não sei se já viram, não sei se já deram uma olhadela, depois vão ver. Fez uns desenhos maravilhosos, é talentosa e sensível, conseguiu interpretar na perfeição e de imediato as minhas imagens verbais, que ela, é a linguagem dela, não é? Transformou imediatamente em imagens pictóricas maravilhosas, que eu penso que vão chegar aos leitores, aos meninos, às meninas e aos respectivos responsáveis. Eu já agradeci à Patrícia e já agradeci ao João. E aqui a minha cábula.
A mensagem do livro, ou as mensagens do livro, são várias. São aquelas que vocês quiserem e aquelas que encontrarem quando lerem. Não é? O livro é muito pequenino, mas cada frase pretende tocar. Vamos ver se conseguimos. Depois, daqui a um tempo, verificaremos se foi conseguido ou se não foi. O objetivo principal é levar as crianças a refletir sobre a utilidade de ler, sobre o sonho, a imaginação, a criatividade, a tolerância, o respeito pela diferença, levá-los a crer que sonhando tudo é possível, incluindo o impossível. Por exemplo, crianças, é possível um ovo cozido ser amigo de uma lula? É ou não? O que é que acham? É ou não? É impossível? É possível. É possível, é. Num livro tudo é possível. Não é? É possível uma maçã falar? Com certeza, no livro, da imaginação, não é? Da imaginação, no livro, portanto, tudo é possível. O livro fala do sonho também, o sonho como motor para sermos felizes e para fazermos coisas úteis, mudar o mundo, tolerarmos a diferença, fascinarmos com a diferença e ultrapassar os pesadelos. Todas as crianças têm pesadelos quando são pequenas. E os adultos também têm. Mas acordados, não é? Nós temos pesadelos acordados, não precisamos dormir, infelizmente. Mas todos os pesadelos que as crianças têm durante a noite, quando acordam, tornam-se em sonhos bonitos e felizes. Certo? Quando lerem o livro, vão perceber que ele acordou e apanhou um enorme susto, porque estava completamente sem letras. O livro acordou, olhou para dentro de si mesmo e verificou que estava completamente em branco. Panicou, não é? Ficou aflitíssimo. Um livro em branco, não é um livro, João? Pois não, é o quê? Um bloco de notas, não é? Um livro em branco é um caderno, não é? É um bloco de notas. No final da história, verificamos que ele estava a ter um pesadelo. Mas o mais importante da história não é o início nem o fim. O mais importante da história é o meio, é o caminho que o livro percorre para recuperar as suas queridas letras, que são a sua essência. Portanto, para os adultos, a mensagem é esta. É no caminho que está a glória, é no caminho que está o mais importante, é no caminho que está a essência. No caminho, o livro conhece personagens estranhíssimas, à primeira vista, reflete, medita, enerva-se, irrita-se, mas é feliz. E finalmente encontra a sua essência. A essência de um livro é a sua mensagem. Não é as letras propriamente. As letras são só um instrumento para a mensagem. O livro encontra as letras, mas as letras estão desorganizadas, não formam palavras. Entram todas ao monte, para dentro dele não formam palavras, um problema, não é? Depois organizam-se mais ou menos e formam palavras, mas não formam frases. E mesmo depois de formar frases, há que transformar essas frases em ideias importantes para depois as concretizar em atos e assim transformar aquilo que está mal e fazer alguma coisa para que nós e os outros sejamos mais felizes. A mensagem é esta, e todas as que vocês quiserem. Mas, está bem? A principal é que nos livros tudo é possível, até o impossível. Está bem? Estou a gravar. Está a ligar? Olá, eu não tenho muito para falar, portanto, eu sou colaboradora do Círculo Visível há mais um ano já, faz um ano que eu trabalho com eles. Foi com enorme gosto que eu recebi este livro. Já há muito tempo de mostrar um livro inteiro e foi a primeira vez que o tal aconteceu e fiquei muito agradecida à autora e ao título do livro pronto. E eu não tenho jeito para falar mesmo em público. Tem muito jeito para desenhar. Falar sobre Talento, não é jeito? Não tenho assim muito jeito para falar em público, mas agradeço de fundo do coração a todos e espero que no futuro continuemos a fazer mais e cada vez melhor.
Há uma ilustradora e artista plástica muito famosa, que a Patrícia conhece melhor que eu, com certeza, Greta Pakovska, acho eu, checa, que ilustrou os livros dos irmãos Grimm e Andersen. E ela diz que o livro é a primeira galeria de arte que uma criança visita. Não é? Portanto, há que ter muito cuidado, há que pensar neste impulso, neste estímulo. Com a arte. Eu sempre defendi que deve-se fazer o mais bonito possível para atrair, para cativar a criança, porque senão não cativar, se não for apelativo, eles calculei e depois metem no canto e nunca mais pegam outra vez. Obrigada, Patrícia. Agora, se quiserem, ouvem o João a ler só extratos do livro, porque não vos queremos maçar. Depois de lê-lo para os vossos pequenos, os que não sabem ler, não é? Os mais crescidos já leem sozinhos. E eu vou dizendo ao João quais são as páginas que ele vai ler, porque ele já leu o livro todo, várias vezes, não é? E pode ser compelido a ler isto de enfiada, como fez do princípio ao fim. Deixa também. É graça, não é? Depois já ninguém lê, ninguém compra. Informação. Aqui, olha, página 4. Aqui vai dizer quais são as páginas, está bem? Informação. Esta história é baseada em factos verídicos da imaginação e qualquer semelhança com a realidade dos sonhos não é mera coincidência. Aviso. Este livro contém frases e imagens que podem provocar um sorriso repentino no leitor, mais sensível e desprevenido. Espera, agora passas para a 7, está bem? Já leste lá mais. A página 7. O livro perdeu as letras. O livro acordou naquele dia muito agitado. Sentiu-se doente. Não sabia porquê. Pensou-se ter febre. Não tinha. Sentiu-se vazio. Pensou-se que tinha almoçado. Talvez estivesse com fome. Mas não, também não era isso. Continuava a sentir-se vazio, fraco e, de repente, lembrou-se de espreitar para dentro de si mesmo. Tudo em branco. Letrinhas, por favor, apareçam. Onde se esconderam? Isto é uma partida. Estão a brincar às escondidas? Mas nada. Silêncio total. Nada se mexia, nada aparecia, nada sorria. E o livro sofria. Pôs-se em bicos de página, porque não tem pés, fez o pino, virou-se do avesso, sacudiu-se e nada de letras. É oficial. Só um livro em branco. E o livro chorou. Mas, para não estragar as páginas, mesmo sem letras, abriu-as e virou-se para o vento para secar as lágrimas. Para estarem sequinhas quando as letras voltassem. O livro saiu para a rua e jurou ao seu amigo caderno que só voltaria à estante quando tiver recuperado todas as letras. Afinal, eram suas. Caracol, visto por aí umas letras destrambelhadas, meio perdidas, meio achadas. Está bem. Vi o V, veloz, bem vivo, a voar no vento. Vi. E há bocado passou à minha frente o S. Estava entre o sol e a sombra. Um pouco seco. Parecia com sede. Não sei. Agarrado ao sol, também estava o L. Iluminou-se como a luz, mas lento como eu. Também passou a correr por mim o... Obrigado, Caracol. Se eu correr, talvez consiga encontrar o V, o O, o V, o S e o L. Adeus. O livro foi impaciente. Haveria descobrido só estas 3 letrinhas. Não chegavam nem para uma única palavrinha. Deveria ter esperado um pouco mais para o Caracol lhe dizer se teria visto algum A ou I, outro vogal, talvez um O já se formar solo ou voz. Um A para fazer solo, um U para escrever sul. Mas o livro estava muito impaciente.
quando ficamos impacientes, não aprendemos muitas coisas. Depois de muito correr e de olhar para a luz, o livro não via nada. Procurou o vento em todos os cantos e também não o viu. De lombada, descaída, triste e arrastado, como um menino amuado, o livro voltou à sua estante para refletir. Pensou nos gêmeos da estante vizinha, o Alfa e o Beto, que sabem sempre tudo sobre letras e têm sempre todas as letras, mas só uma de cada. O livro precisava de muitas letras repetidas para formar palavras, que formam frases, que dizem coisas, que fazem as pessoas pensar e fazer coisas bonitas, como ajudar os outros a cuidar do meio ambiente. O livro puxava pela capa, porque os livros não têm cabeça. Até que, já sei onde encontrar todas as minhas letras. Na sopa de letras, claro. Aposto que estão todas lá. O livro correu para a cozinha, espreitou para dentro da panela, quase chamuscou o canto de uma página e exclamou, pasmado: que horror! As minhas letrinhas, todas inchadas! Enquanto, desesperado, fazia perguntas às letras que coziam na panela, o livro esfolhava porque não tinha braços para bracejar. Decidida a recuperar as suas letras, encostou a lombada rija à panela, inspirou fundo até ficar encarnado, fez capa dura porque o livro não tem músculos e empurrou a panela que se virou, deixando escapar todas as letras que se espalharam no chão da cozinha. Minhas queridas, não vivo sem vocês. Vocês são a minha alma. Voltem para mim. Então o livro explicou às letras que o seu lugar é nos livros e não nas panelas. Que o livro é um lugar muito bonito. Abre-se e fecha-se como as casas. Viaja-se nele com a nossa imaginação. Aprende-se mais de 1007 coisas e volta-se lá vezes sem conta, se estamos tristes ou porque estamos alegres. Isso é-se muito feliz nos livros. O livro é um dos lugares mais bonitos do mundo. Dormiram todos, livro e letras, cansadíssimos e felizes, toda a noite. De manhã, elas estavam mais fininhas e magrinhas, quase coladas umas às outras e às páginas brancas do livro. Mas não havia palavras, nem frases, nem ideias, nem atos a nascer dessas ideias. E as letras sozinhas não servem para nada. As palavras isoladas não fazem sentido e as ideias precisam que faça alguma coisa com elas. Preciso da ajuda da Alice. Alicinha! A Alice veio e o livro pediu-lhe que o fechasse e o sacudisse com força entre as suas mãozinhas. O livro avisou: preparem-se, letras, vai doer, mas vai valer a pena. E, como num carrossel louco ou numa máquina de lavar roupa, as letras rodopiavam, rolavam, saltavam, empurravam, apertavam, giravam dentro do livro e entre as mãos da Alicinha. O livro não estava menos cansado. Parecia que ia saltar das mãos do menino em direção a outro planeta. De repente, ela parou e pôs o livro na estante. Ufa, já não se pode dormir descansado. Que pesadelo! Ups, já me estão a ler. Ainda agora acordei e já estão a olhar para mim. Bom, se já me estão a ler é porque já tenho letras e palavras e frases e ideias para coisas. Que alívio! No seu sonho, o livro tinha pedido todas as letras. Horrível! Imaginam o que não é ter nem uma letrinha. É o pior pesadelo do mundo para um livro. Afinal, um livro sem letras não passa de um bloco de notas a estirar. Sem ofensa ao bloco de notas, mas um livro é um lugar mágico onde tudo é possível. Conclusão. Os livros não devem ficar esquecidos nas prateleiras, pois podem ficar muito tristes. É preciso alegrá-los lendo-os muitas vezes. Assim, damos sentido à vida do livro e também à nossa. Fim.
portanto, eu queria apenas fazer uma recomendação prática. Quem ainda não tem o livro e queira um autógrafo da autora, fará o favor de ir ao Central, comprá-lo e depois vir aqui pedir o autógrafo. Porque, como já foi dito aqui, ler só não chega, não é? Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Não sei se alguém tem perguntas ou questões a colocar à autora, mas e ao João, e à ilustradora, e ao Francisco. E a mim? É o momento. Está danadinho. É verdade. A Priscila diz que o João lê tão bem que ninguém tem dúvidas. E aconteceu uma coisa que ficaram a saber o fim final da história, que normalmente nunca acontece, não é? Ok. Obrigada.